Olá, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui em mais uma live no Facebook, no YouTube, Instagram, a respeito de saúde da mama. Sobre algumas dúvidas, né? Algumas mulheres querendo saber a respeito de alguns problemas específicos. E na live de hoje eu escolhi algumas perguntas para a gente falar aqui de uma maneira mais abrangente para vocês. Os assuntos que eu vou falar hoje, basicamente, são esses cinco. São a respeito de assimetrias mamárias, a respeito de derrame papilar. O que é derrame papilar? É saída de líquido do mamilo. A respeito de BIRAD zero, já fiz um vídeo sobre isso, falando sobre todas as categorias de BIRADs, mas lá faltou falar um pouquinho mais sobre BIRAD zero, e isso gerou várias dúvidas, então eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O outro assunto também é sobre cistos dolorosos, também já fiz um vídeo aqui, você pode procurar na timeline, só sobre cistos, então, mas ficou algumas dúvidas ainda nos comentários daquele vídeo a respeito de quando o cisto dói, o que fazer. E uma outra pergunta também é sobre microcalcificações e hiperplasia ductal atípica. Esses são os canais de comunicação. Instagram, dr.douglasgomes, Facebook, Douglas Gomes, e YouTube também, o canal do YouTube, onde todos esses vídeos ficam lá armazenados. Me segue nesses canais que você vai ter algumas informações de qualidade e atualizadas. Eu sempre tento fazer uma revisão a respeito desses assuntos para que você tenha a melhor informação possível, né? No mundo de informações que nós temos hoje na internet, é importante a gente saber aonde procurar informações embasadas na literatura científica. Antes de começar a responder algumas perguntas, eu quero pedir desculpas. Como assim? Eu não consigo responder a todos os comentários, mas eu leio todos os comentários. Eu não respondo todos por quê? Porque grande parte deles, muitas vezes, eu sou impedido, código de ética médica, onde eu não posso emitir diagnósticos, eu não posso emitir tratamentos e nem pareceres a respeito de casos aonde eu não examine pessoalmente, presencialmente a pessoa. Mas eu não posso, por lei, né, emitir um parecer ou até mesmo responder alguma coisa, porque se caracterizaria como uma consulta à distância ou até infringindo o próprio colega, né, que está tomando a conduta oficialmente naquele caso e emitir uma opinião sem examinar o paciente. Então você me desculpa se eu não respondi o seu comentário nesse estilo, e sempre tente colocar as suas perguntas de uma maneira mais ampla, não de uma maneira mais pessoal, assim, porque eu não vou poder responder, infelizmente, tá bom? Esses assuntos que foram colocados aqui foram um resumo de vários comentários, então se sinta respondido através desse vídeo. Vamos lá para a primeira pergunta, então. A primeira pergunta foi mandada pela Gerlânia Silva. Olá, doutor, tenho 27 anos e o meu exame deu BIRADS 2, mas minhas mamas são muito diferentes uma da outra, a esquerda muito maior que a direita. Será que isso é normal? Pode ser outra coisa? Será que cisto faz alguma diferença nesse tamanho? É uma boa pergunta, né? E eu vou responder isso de uma maneira mais ampla, não no seu caso específico, né, Gerane? A simetria é quando uma mama visivelmente ela é diferente uma da outra. E a gente tem que tentar diferenciar quando que essa mama é diferente uma da outra. Será que ela é diferente só quando ela está ali no período da puberdade, onde aparentemente uma mama cresceu mais que a outra, ou já depois que essa mulher já é adulta e de repente isso permaneceu assim desde a puberdade, ou se durante a fase adulta ela tinha mamas normais e de repente uma mama começou a ficar mais assimétrica que a outra. Então tem várias fases. Nós temos aqui uma menina, né, uma adolescente, onde ela tem a mama esquerda, né, bem maior do que a direita. Então a gente pode dizer que ela tem um grau de assimetria mamária, e o termo correto para essa mama direita, que aparentemente é a mama que não evoluiu, digamos assim, ela tem uma hipoplasia mamária. Se a gente for pegar todas as mulheres, né, e fazer uma pesquisa, assim, isso já foi feito, mas olhar uma por uma, a gente vai ver que 1/4 das mulheres tem algum grau de assimetria.
E na grande maioria das vezes uma mama não é igualzinha à outra. Elas têm algumas características um pouquinho diferentes em relação ao formato e volume. Mas em 1/4 das mulheres isso é bem evidente. Normalmente o que pode ter acontecido com a mama muito menor, como no caso da foto? Ela teve algum problema na fase de desenvolvimento dessa mama, seja por algum trauma, alguma batida no broto mamário, que é a fase mais inicialzinha do crescimento da mama, e isso levou a um processo cicatricial de fibrose que impediu com que alguns ductos se desenvolvessem durante o estímulo hormonal na puberdade, fazendo com que aquela mama ficasse menor. Uma outra coisa, alguma mastite, algum processo infeccioso nessa época também. Muito antigamente, às vezes poderia ter se confundido esse parte do broto ou broto mamário com algum nódulo e eventualmente esse nódulo, que era um fragmento do broto mamário, foi retirado, fazendo assim, diminuindo, né, o potencial de crescimento daquela mama. Então, essas seriam as principais causas de uma hipoplasia mamária, da mama pequena. Pode acontecer uma anormalidade da caixa torácica. Existe uma síndrome rara chamada síndrome de Poland, onde existe uma hipoplasia mamária, a genesia, ou seja, não foi formado o músculo peitoral. Isso é uma malformação congênita que pode levar a uma assimetria mamária. E na mama maior, o que pode acontecer, digamos assim? Na grande maioria, quando acontece uma assimetria, né, de início recente, nós temos que investigar se naquela mama existe alguma lesão expansiva, ou seja, algo que esteja crescendo naquela mama que faça com que ela se torne maior do que a outra. Isso pode ser mesmo nódulos, né, nem sempre malignos, nódulos benignos também podem dar assimetrias mamárias importantes. Principalmente ali na fase da adolescência, existem alguns nódulos que crescem muito rápido e podem gerar uma assimetria bem intensa. Assim como cistos, eu já expliquei na aula, no vídeo que eu falei sobre cistos, a respeito, né, que na grande maioria eles são pequenos, mas alguns podem ficar volumosos a ponto de causar alguma assimetria na mama. E também abscessos, infecções mamárias muitas vezes podem levar a uma assimetria, né, pelo processo inflamatório. Então, essas são as principais causas de mamas pequenas, digamos assim, e as principais causas de mamas que aumentam de tamanho e deixam as mamas assimétricas. Então, respondendo à pergunta da Gelane, né, será que cistos podem? Se os cistos forem muito volumosos, pode ser que aconteça sim de acontecer um grau de assimetria, mas na minha experiência clínica, dificilmente isso é uma causa muito comum, mas tem que ser avaliada pelo seu médico. Provavelmente ele vai pedir exames de imagem para avaliar se existe realmente algo que possa estar causando esse aumento na sua mama. Alessandra Mendes. Boa tarde. É normal sair secreção sem a necessidade de estimulação? Cor amarelo com crosta no bico da mama? Muito bem, vamos ampliar essa pergunta e responder ela, Alessandra, com base no que a gente chama de derrame papilar. Tá? A mama, quando ela não produz leite no período ali logo depois do parto e meses após o parto, e até às vezes continua esse processo em alguns meses depois que a mulher para de amamentar, ainda sai um pouquinho de leite. Tudo que sai, né, digamos assim, de secreção na mama após esse período, nós chamamos de derrame papilar. Existe um derrame papilar que também é de leite, quando o leite é produzido na mama fora do período gravídico puerperal, que a gente chama. Isso a gente chama de galactorreia. Normalmente é um problema endocrinológico decorrente do estímulo da mama pelo hormônio prolactina. Então se pesquisa causas que levam a mulher a estar com aumento da prolactina. Na grande maioria das vezes essas causas são medicamentosas. Existem alguns medicamentos como antiepiléticos, antidepressivos, que podem estar causando uma inibição da dopamina, e até medicamentos de motilidade gástrica, como Plasil, domperidona, que podem inibir a secreção de dopamina pelo hipotálamo e liberar na hipófise, que é uma glândula que a gente tem no cérebro, o hormônio prolactina. E isso faz com que ocorra
aí o estímulo da mama e a saída de leite na época que não é para sair leite. Tá? Então isso a gente chama de galactorreia, decorrente na grande maioria das vezes de hiperprolactinemia. Se isso está acontecendo com você, você deve procurar um endocrinologista ou um ginecologista para estar avaliando, porque isso também leva muitas vezes a distúrbios menstruais. Mas o que eu vou falar a partir de agora, o foco é sobre secreções que não são leite que podem sair da mama. Quando a mama não produz o leite, ela produz um líquido. Tá? E é um líquido muito semelhante a suor, que a glândula mamária é uma glândula de suor modificada, se a gente vê a origem embriológica dela. Uma curiosidade. Mas esse líquido que é produzido, ele mantém os canais da mama abertos. Ele mantém aqueles canaizinhos onde o leite é produzido, por onde ele vai até o mamilo. Esses canais eles são preenchidos por uma fina camada de líquido. E se a mulher, como está aqui nessa foto, né, apertar muito bem o seu peito, vai sair um líquidozinho. Não precisa fazer isso em casa, tá? Não precisa fazer esse teste, porque isso pode acontecer, mas isso não é anormal. A saída de secreção, seja ela verde, seja ela amarelada, seja ela marrom, tudo isso vai depender da quantidade de sais minerais e do tempo dessa secreção estar ali na mama, tá? Então não se assuste com essa variedade de cores que podem acontecer num derrame papilar quando você faz a expressão, porque é completamente normal. 5% das consultas em ambulatório de mastologia são por causa de mulheres se queixando de derrame papilar. Mas 95% dessas pacientes, elas têm uma causa benigna. Então, fique tranquila que na grande maioria das vezes essa secreção que está saindo do seu peito não é problema nenhum, na verdade é até normal. Então, como eu falei, as secreções podem ter várias cores, como por exemplo nessa foto, um verde mais escuro, um verdinho mais claro, um branquinho. E normalmente essas secreções elas saem de vários ductos, né, vários canaizinhos. Nós temos aqui mais ou menos 15 canaizinhos, de 15 a 20, que desembocam no mamilo. Então, a gente pode ter vários furinhos aqui que você não enxerga, porque eles são muito pequenos. Em relação a, mas e os 5% aqueles, será que tem algum risco de ser câncer? O risco de ser câncer de mama, ele aumenta com a idade. Sendo que é muito difícil que aconteça algum problema de câncer antes dos 40 anos, a partir dos 60 anos a probabilidade é um pouco maior. Mulheres jovens dificilmente têm essa secreção relacionado a algum problema de câncer de mama. Os derrames papilares suspeitos normalmente são aqueles que saem sozinhos. Como assim sai sozinho? De repente você chega em casa depois, né, do trabalho e quando vai tirar o seu sutiã, tem uma manchinha ali no seu sutiã, uma mancha de sangue. Isso é um derrame papilar que você deve procurar atenção, deve procurar um médico para examinar, porque é um derrame não necessariamente que é câncer. Na grande maioria das vezes ainda não é, mas é um derrame papilar que deve ser investigado. Quando ele é só de um lado, lembra que eu falei que a mama, as duas, elas produzem esse líquido. Se você apertar as duas vão sair. Então, se for só de um lado, se for uniductal, como eu falei, existem vários ductos que chegam até o bico do peito, e se só sai essa secreção de um deles, esse derrame é um pouquinho mais suspeito. E a cor dele, como eu falei, esse arco-íris de cores, verde, marrom, amarelo, não tem muita suspeita de câncer, mas se ele for sanguinolento, principalmente, ou muito claro como uma água, a gente também deve investigar um pouquinho mais. Então, relembrando, espontâneo, uniductal, unilateral, sanguinolento, pacientes mais idosos, como eu falei, a idade é um fator importante, e se isso for em homem, ainda mais suspeito ainda. Então, aqui é um fluxograma básico, né, das condutas que a gente segue. Assim. Então, normalmente, se tem todas aquelas características, se ele já vier com uma alteração, existe algum nódulo, existe alguma lesão que justifique isso, nós vamos investigar essa lesão. Se não tem nenhuma lesão que justifique isso, né, e normalmente isso ocorre numa mulher que já passou da idade de ter filhos, depois da menopausa, porque a idade é um fator de risco, nós fizemos uma pequena cirurgia, né, se não existe um nódulo, nenhuma alteração, que faz uma retirada desses canais atrás do bico do peito, atrás do mamilo. Então,
Essa cirurgia ela é feita com uma incisão pela areola, a gente retira principalmente naquela região do ponto de gatilho e manda esse material para análise. E se não tiver nenhuma dessas características de suspeição, a gente, como eu já falei, tranquiliza a paciente, está tudo bem. Eventualmente, se esses sintomas voltarem, ela retorna ao médico para estar sendo avaliada. A causa mais comum não é câncer, mesmo com todas as características, né? Uniductal, unilateral, espontâneo, sanguinolento, não é câncer a principal causa. A principal causa é esse papiloma, em 95% das vezes. Papiloma nada mais é do que o crescimento de um tecido mamário num desses ductos. Estão vendo ali na foto? Ocorre ali a expressão, né, de uma secreção sanguinolenta, e aqui a foto mostrando esse ducto, um deles está afetado, saindo a secreção, e dentro dele tem o crescimento ali de um tecido mamário que tem essa base aqui grudada no canal. Então a gente chama isso aqui de papiloma. Uma foto mais representativa, então o crescimento dessa papila e eventualmente esses vasinhos de sangue que estão expostos podem sangrar. Quando a gente aperta aqui, às vezes rompe algum vasinho de sangue e vai para frente uma secreção sanguinolenta. Quando a gente faz um ultrassom, a gente tem um ducto e nesse ducto ele tem essa área aqui mais branquinha, né, mais cinza escuro, crescendo aqui também sugerindo um papiloma. Aquela cirurgia que eu falei que a gente faz da retirada, né, dos canais atrás do bico do peito, que foi aqui, essa imagem está ampliada, então não se assusta que isso aqui não é uma mama toda, isso aqui é um pedacinho da mama, mas que quando aberto aquele canalzinho, né, foi identificado aqui através de fios aonde que era a área, foi aberto esse canal e você vê ali que está crescendo aquelas 3 areazinhas ali que são papilomas. Então essas são as causas mais comuns. Às vezes o que acontece também não é bem papiloma, tem pacientes que se queixam que sai uma massinha branca de dentro do bico do peito e às vezes até mal cheirosa, então não é um líquido, é uma massinha branca, confundida também muitas vezes com pus. Isso normalmente acontece em pacientes mais idosos, onde além daquele líquido ocorre também o depósito de células mortas que ficam represadas ali atrás do bico do peito. E isso, né, junta essas células mortas com aquele líquido, forma um líquido mais pastoso e esse processo pode levar até a um processo inflamatório crônico, que causa às vezes desconforto, vai causando uma reação de fibrose, ou seja, aqueles ductos vão retraindo por esse processo e às vezes até uma inversão de mamilo. Tá? Então tem que ser avaliado pelo médico, se isso acontece, né, uma retração de mamilo que acontece já numa idade mais avançada, para descartar outras causas, mas a principal também é essa ectasia ductal. E o câncer de mama também pode ser uma das causas, né, mas na minoria dos casos. Principalmente quando já tiver alteração de palpação, a gente palpa um nódulo perto ali da areola e daí sai o sangue, ou quando já tiver algum exame de imagem mostrando que tem algo ali naquela região, né, tem que ser investigado e daí a gente tem que avaliar se não é um câncer de mama. Caso isso aconteça, algum derrame papilar nesse sentido, não fique tão assustada, na maioria das vezes não é câncer de mama, mas esse derrame uniductal, unilateral, espontâneo, sanguinolento em pacientes mais idosos deve ser investigado pelo seu mastologista. Cândice fidelis. Muito obrigado, doutor. No caso, a mamografia, que era lá num vídeo sobre mamografia, é BIRAD 0. Vou fazer outros exames a pedido do meu médico. Aqui a Lu. Boa tarde, fiz mamografia, mas pediram para fazer uma ultrassonografia. Por que será? Então, assim, essa é uma pergunta muito comum e a gente pode ampliar um pouquinho ela para ficar mais fácil de entender. Em primeiro lugar, né? Por que uma mamografia pode ser inconclusiva? A mamografia ela é um excelente exame para o rastreamento de câncer de mama, mas ela tem algumas áreas, muitas vezes, ou algumas situações, onde a gente ainda fica em dúvida a respeito daquela imagem possa ser realmente um nódulo verdadeiro, ou um cisto, ou se é um tecido mamário que ficou mais saliente, digamos assim. E nessas condições a gente precisa complementar o exame de mamografia. Por isso que
se coloca BIRAD 0, porque aquele exame, aquele que você fez, não foi conclusivo. E pode ser pedido para você voltar até a clínica de mamografia para fazer incidências complementares, seja ampliar alguma areazinha que ficou em dúvida, principalmente quando a gente fala em microcalcificações, seja para fazer uma compressão localizada. Lembra que quando você faz mamografia, eu já mostrei isso em vídeos anteriores, é uma placa de acrílico grande que aperta como um todo a sua mama. Mas eventualmente é só uma partezinha da mama que precisa ser apertadinha para ver se aqueles tecidos que estão sobrepostos, eles se espalham mais e fica melhor de ver o interior deles, digamos assim. Então, isso é uma maneira de tornar a mamografia mais conclusiva. Então, eventualmente, o BIRAD 0 pode ser dado por causa disso. Mas, na grande maioria das vezes, a mamografia BIRAD 0 ela é pedida quando se tem um nódulo na mama. E esse nódulo, pela mamografia por si só, é um nódulo denso, ou seja, o raio de raio-x, como eu já falei, ele não conseguiu ultrapassar e ficou uma bolinha branca na mamografia. Só que tanto nódulos sólidos, ou seja, nódulos de mama ou eventualmente câncer de mama, mas na grande maioria das vezes nódulos benignos, quanto cistos fazem essa mesma imagem na mamografia. E só ela não foi suficiente para dizer se aquele nódulo é um nódulo primeiramente cístico ou sólido e eventualmente suspeito ou de aparência benigna. Por isso então que se sugere, o médico que lauda a mamografia sugere que seja pedido um outro exame de ultrassonografia ou eventualmente uma ressonância magnética. Quando ele sugere isso, por causa que este exame não foi suficiente para caracterizar aquela lesão que foi vista, se diz que essa mamografia é um BIRAD 0, tá? Então é porque precisa de um outro exame para, em conjunto com a mamografia, não quer dizer que a mamografia não teve valor nenhum, teve muito, mas em conjunto com a mamografia, ela te dá um diagnóstico melhor, tá? Então esse é o BIRAD 0. Então, quando a gente vai na classificação ali de BIRADs, a categoria 0 é inconclusiva, que necessita de um estudo complementar de ecografia, magnificação ou compressão localizada, como eu já expliquei para vocês. Então, caso a sua mamografia vier com BIRAD 0, não se assuste. Na grande maioria das vezes ainda são lesões benignas, mas que precisa de um novo exame para ser melhor avaliado. Outra pergunta, vamos lá. Ótimo esclarecimento, doutor. Que bom. Esse eu acho que foi no vídeo sobre cistos mamários. Faz 11 meses que fiz um ultrassom e faz 15 dias que estou sentindo pontadas na mama que tem o cisto. Isso que me trouxe até o vídeo. Já marquei uma consulta, pois ando nervosa por causa disso. Tomara que não seja nada grave. Elaine, na grande maioria das vezes, como eu já falei lá no vídeo que você já viu sobre cistos, os cistos simples, praticamente não existe o risco de ser câncer. Quando os cistos eles têm alguma coisinha dentro, que eu já vou mostrar, é que eles se tornam mais suspeitos, mas mesmo assim, ainda na grande maioria das vezes, se cresce alguma área sólida dele, ainda não é um câncer de mama. Quanto à dor, eventualmente isso pode acontecer, Aqui tem outra pergunta. Tem um cisto na mama esquerda e sempre está dolorido, principalmente em volta da mama. É normal sentir essa dor? Na grande maioria das vezes, a dor na mama tem muito mais a ver com a sensibilidade da sua mama ao ciclo hormonal do que com alguma lesão específica, seja ela um nódulo sólido ou um cisto. Então, nem sempre, a dor na mama é associada a alguma lesão específica. Quando algum ponto específico da área da sua mama está doendo, ainda na grande maioria das vezes essa dor nem é da mama. Às vezes é uma dor muscular, às vezes é uma dor óssea, alguma dor de nervos que tem na caixa torácica que pode estar refletindo como se fosse na mama, mas não é da mama. Mas, eventualmente, pode acontecer de um cisto causador. Quando isso acontece? Principalmente quando ele está muito grande ou muito distendido, ou quando ele cresceu muito rápido de tamanho. Para relembrar como que acontece um cisto, eu vou lembrar isso aqui para vocês, essa imagem. Tem no vídeo sobre cistos, mas a mama por dentro ela é um conjunto de canais. Esses canais, eles entram por dentro da mama, como eu já falei lá no derrame papilar, eles entram e se dividem em vários ramos até que chega propriamente nos lóbulos, que é essa unidade cheia dessas bolinhas, que são chamadas de ácinos,
que é aqui que é produzido o leite, digamos assim, quando a mulher amamenta, esse leite é produzido aqui, vem para esses canais e vai até o bebê. Quando a mama não produz o leite, eu já expliquei para vocês, ela produz um líquido que mantém esses canais abertos e, eventualmente, quando ocorre uma obstrução desse canal, né, que recolheria esse líquido e distribuiria para os outros ductos, normalmente isso acontece na fase ali da perimenopausa, onde a mama está entrando em processo de atrofia por causa da queda dos hormônios. Esses ácidos, né, produzem líquido e se distende, ele fica inchado desse líquido. E quando isso acontece de uma maneira muito rápida, muitas vezes que acontece essa dor. Se a gente for ver, quase metade das mulheres nessa faixa dos 40 ou 50 anos têm ou vão ter um cisto na mama e a grande minoria é que vai sentir algum desconforto. Então, no ultrassom a gente vê isso com uma bolinha preta e se cresce alguma área sólida é que esse cisto deve ser investigado através de punção, através da retirada desse cisto. Mas o que a gente faz quando o cisto ele está doendo? Se realmente essa dor for por causa do cisto. Aqui uma figura só para exemplificar, até porque esse cistinho aqui ele é pequenininho, mas a gente pode usar medicações para dor. Se você tiver um analgésico em casa, eventualmente você pode usar até a chegada, né, você chegar ao médico. Quando isso acontece, nós fizemos um processo de punção, ou seja, colocamos uma agulha dentro do cisto. Esse procedimento pode ser feito guiado por ultrassom ou também pela palpação. O médico palpa esse cisto e coloca essa agulha normalmente lá dentro e faz a aspiração desse cisto. Tá? Então aqui a gente vê na foto a identificação do cisto, a colocação da agulha, que é essa linha branca aqui até lá dentro, e se esvaziou, não tem mais a bolinha lá porque as paredes colabaram, né, e o líquido foi lá para dentro da seringa. Então esse é o tratamento para quando os cistos mamários eles estão causando algum desconforto. Bom dia, doutor. Tenho um nódulo de gordura no meu seio. O meu médico falou que o ideal seria reduzir as mamas. Posso pedir no dia da retirada do nódulo para reduzir meus seios? Aí vem um conceito assim. Normalmente, quando uma mulher tem alguma lesão na mama, né, às vezes elas perguntam: doutor, eu queria fazer já a colocação de uma prótese, eu queria reduzir minhas mamas, eu poderia aproveitar o procedimento estético para fazer a retirada desse nódulo? Aqui no caso é o contrário, ela queria retirar o nódulo e aproveitar e reduzir as mamas. Então são coisas bem diferentes. Procedimentos estéticos são procedimentos estéticos e quando tem uma lesão na mama, em primeiro lugar essa lesão tem que ser investigada, para daí, confirmando que ela é uma lesão benigna, eventualmente, se a equipe, né, do mastologista e do cirurgião plástico concordar em fazer esse procedimento na mesma cirurgia, ser feito. Mas não se faz uma cirurgia plástica para retirada de um nódulo sem saber o que está acontecendo com esse nódulo. Então, esse é um conceito muito importante. Eu recebo frequentemente pacientes que vêm encaminhadas do cirurgião plástico para fazer a investigação e daí ele indicar ou não a cirurgia. E essa investigação demanda de realizar exames de imagem, eventualmente fazer uma biópsia ou não, e às vezes até resolver esse problema antes da cirurgia plástica, para daí sim essa paciente ser liberada para o cirurgião plástico para ele fazer o procedimento. Por quê? Por exemplo, numa mamoplastia redutora, o cirurgião plástico ele mexe muito na arquitetura da mama. E às vezes lesões que estão lá, que são retiradas durante a cirurgia, sem saber o que são, muitas vezes esse lugar da mama não vai ser o mesmo onde essa lesão estava antes. E também tem a questão de margens de segurança e outros procedimentos, por exemplo, que são feitos eventualmente se esse nódulo for um câncer de mama. Então, não se faz isso de rotina. Se você quer fazer uma cirurgia plástica, principalmente depois dos 40 anos, primeiro vá no seu mastologista. Ele vai fazer uma mamografia, eventualmente fazer um ultrassom, avaliar sua mama, caso tenha alguma alteração, vai ser investigada antes da cirurgia e quando ele te disser, não, agora pode ficar tranquila e ir fazer o procedimento estético, é que você deve ir, não ao contrário, como às vezes acontece. Da paciente ir para o cirurgião plástico primeiro, para daí ela vir com pressa de querer resolver logo o problema da mama dela, que apareceu nos exames, que ela tem que fazer a cirurgia plástica. Então, são coisas diferentes, vai com calma, os objetivos são diferentes. Então, acima dos 40 anos, quer fazer plástica, primeiro vai no mastologista para ele ver se está tudo bem. Essa
é a mensagem e a resposta à sua pergunta, Jousiane. Dr. Douglas, fiz uma core biopsy de caráter benigno, mas com hiperplasia ductal atípica, e o médico me pediu uma ultrassonografia. Será que vai dar benigno? Estou com muito medo. Eu vou colocar isso de uma maneira mais abrangente, tá, Cláudia? Falando principalmente o que é uma hiperplasia ductal atípica e o que são microcalcificações, tá? Microcalcificações, elas são depósitos de sais minerais nos canais e nos ácinos da mama. Basicamente, essas microcalcificações podem ter uma aparência radiológica benigna, tipicamente benigna, ou elas podem também ser suspeitas de câncer de mama. Tá? Então, por isso, medo das microcalcificações. E para você ter ideia, as microcalcificações, elas são a fase mais inicial do diagnóstico precoce do câncer de mama. Eu vou explicar mostrando essa figura aqui para você. Essa figura aqui mostra que nessa mamografia, tá, nós temos aqui o mamilo e aqui as glândulas mamárias. Você pode ver que nessa partezinha aqui tem uns pontinhos brancos. As microcalcificações, elas podem ser, olhando a radiologia, né, a mamografia tipicamente benignas, onde diz, não, isso aí está tudo bem, ou elas podem ser suspeitas, como nesse caso. Por que elas são suspeitas nesse caso? Porque se a gente pegasse uma lente de aumento, e é o que eu faço aqui no consultório, eu olho uma mamografia e olho ela com uma lupa, tá? Porque o nome já diz, né? São microcalcificações. Então, lá na clínica de radiologia já ocorre um aumento, e aqui eu olho ainda mais com uma lente de aumento. E se elas tiverem algumas características, como por exemplo, elas são agrupadas, elas são de várias formas, elas seguem um trajeto de ducto, isso indica que essas microcalcificações podem ser um câncer de mama na fase mais inicial, que a gente chama de carcinoma ductal in situ. Quando isso acontece, pode ser feito duas coisas. Quando possível, essas microcalcificações podem ser retiradas por uma agulha de biópsia, que eu vou mostrar para vocês. Essa aqui é a agulha mais comum, que é de core biopsy, aonde essa agulha vai ser colocada lá dentro da mama e retirado fragmentos daquela região através de um exame que se faz lá na clínica de mamografia. Eventualmente, se você achou que essa agulha ela já é um pouquinho grossa, existe uma agulha um pouquinho mais grossa que essa, que é um exame chamado de mamotomia ou biópsia a vácuo, que eu não tenho para mostrar aqui, mas é uma agulha um pouquinho mais grossa que ela vai lá e retira vários fragmentos daquela região. Esses fragmentos são radiografados e, confirmado que nesses fragmentos tem essas calcificações, esse material é mandado para análise, para confirmar ou não se aquilo é o início, né, de câncer de mama. Às vezes isso não é possível, seja porque a mama às vezes é muito pequena, ou porque esse exame com essa agulha mais grossa não está disponível, ou teve algum problema técnico, né, da paciente não conseguir fazer, e a gente tem que partir para a cirurgia logo, que a gente chama de marcação pré-operatória por agulha, ou em algumas áreas do Brasil se chama de agulhamento, que é esse procedimento aqui, se coloca uma agulha que está dentro lá da mama e ela saindo aqui para fora da mama. Então, isso aqui é levado, a paciente faz no mesmo dia e no mesmo dia vai para o centro cirúrgico, a gente faz um corte na mama e retira essa área que está aqui em volta da agulha, que no caso você pode ver aqui, né, que esse aqui é o material que foi retirado, ele está ampliado e a ponta da agulha está mostrando ali as microcalcificações. E essas microcalcificações, então, depois que retiradas, são mandadas para análise. Nesse caso específico aqui, foi um câncer de mama. Foi retirado, deu um câncer ductal in situ, tá? Ou seja, o câncer ele ainda estava contido no canal de leite, ele não tinha se espalhado para dentro da mama. Veio com margens de segurança, então essa paciente foi tratada cirurgicamente para esse câncer in situ. Mas ainda na grande maioria das vezes, essas microcalcificações não são câncer. Por mais que elas sejam dessa forma, agrupadas, várias formas, na maioria das vezes acontece de elas não ser câncer de mama. Então, também não se apavora. Elas são BIRADS 4, geralmente, né? Que é aquele que tem uma chance ainda maior de ser benigno do que maligno. Mas ela falou, né, sobre hiperplasia ductal atípica. O que é isso? Então, aqui vamos voltar para o desenho. Nós temos aqui, né, aquele lóbulo mamário,
aqui tem o ducto e a gente tem essa camada normalzinha de células. São duas camadas, essa maiorzinha, e se você conseguir imaginar uma célula chatinha envolvendo essas células aqui, esse é o ducto normal. Quando essas células começam a crescer aqui para dentro, ou acontecer um processo de crescimento de células, a gente chama que isso é uma hiperplasia. Tá? Existem alguns critérios patológicos para isso. Ali, estão vendo que era uma camada, aumentou, tem duas camadas. Então a gente considera isso uma hiperplasia. Quando o patologista, que é o médico que olha no microscópio, analisa e vê que essa hiperplasia, né, ela parece de células todas iguais, parece que elas são clones de uma célula única, e isso for muito pequeno, esse tamanho, e poucos ductos, um ou dois ductos só que são atingidos por essa hiperplasia de células monomórficas, ou seja, todas elas parecidas umas com as outras, sugerindo que todas elas surgiram de uma única célula que foi alterada, a gente diz que isso aqui é uma hiperplasia ductal atípica. Atípica é porque essas células não são parecidas com células da mama normal, por isso que elas são células atípicas. Então você já entendeu um termo. Agora, quando esse processo aumenta, ele se estende por todos esses ductos aqui e até mesmo chega nessas regiões mais distantes, mais distais desse lóbulo, nós dissemos então que já não é mais uma hiperplasia ductal atípica, que isso já evoluiu para um carcinoma in situ, ou seja, essas células são células neoplásicas, ou seja, são células de câncer de mama que estão crescendo dentro desses canais. E isso a gente chama de câncer ductal in situ. Quando esse câncer cresce muito, o centro dele, essas células começam a morrer, entrar em necrose, que a gente chama, porque eles estão crescendo muito rápido, elas não conseguem muitas vezes suprimento sanguíneo para fazer com que elas continuem crescendo ou vivendo, ou o espaço é contido e elas não conseguem se desenvolver. E quando acontece isso, essas células mortas, vêm sais de cálcio, né? Essas células se calcificam e formam umas calcificações, aquelas que você pode entender de várias formas. Muitas vezes essa calcificação pega aqui esse pedaço e mais aqui, forma uma calcificação em formato de V, então, ou formato estreladinho, porque ela está entrando nessas áreas aqui. Então, essas são microcalcificações mais suspeitas do que aquelas que são depósito de líquido lá nos lóbulos mamários. Então, por isso que as microcalcificações, quando aparecem nessas características, elas são suspeitas e devem ser investigadas. E é a lesão mais precoce do câncer de mama, que só é vista pela mamografia. Por isso que você faz mamografia, que não dá para substituir pelo ultrassom. Porque a gente quer pegar o câncer na sua fase mais inicial. E para pegar o câncer na fase mais inicial, é através do diagnóstico precoce do carcinoma in situ, que na maioria das vezes é por causa das microcalcificações. No caso da Cláudia, que é a paciente que perguntou, no exame dela, que provavelmente ela fez por agulha, deu o que a gente chama de hiperplasia ductal atípica. Então é isso aqui, ó, são dois ductos, isso aqui é uma imagem real, tá? Aqui você vê uma hiperplasia, e aqui mais camadas de células crescendo aqui dentro, e elas são todas iguaizinhas, com esse núcleo todo bonitinho, formam essas áreas redondinhas aqui dentro. Então isso é uma hiperplasia ductal atípica, quando ela tem só dois ductos, dois canais, ou quando ela mede menos de 2 milímetros. Por isso que é um diagnóstico de exclusão, ou seja, ela não está grande, é carcinoma ductal in situ. Se ela é muito pequenininha, hiperplasia ductal atípica. Ter um diagnóstico de hiperplasia ductal atípica aumenta o seu risco de câncer de mama em 4 vezes, quando comparado a mulheres que não têm essa lesão na mama. Então, fator de risco para câncer de mama. Caso seja feita uma cirurgia, como eu mostrei aqui nesse caso, e foi diagnosticado hiperplasia ductal atípica só, não precisa fazer mais nada. Tá? Essa paciente está tratada. Eventualmente, o médico pode sugerir para ela usar uma medicação para reduzir esse risco, como por exemplo tamoxifeno. Mas, se esse diagnóstico foi feito somente através da agulha, como pode ser que do lado onde essa agulha pegou possa ter ainda mais lesão, é necessário que seja feita essa cirurgia para ampliar essa margem de segurança. Caso não, já seja feita uma cirurgia, o diagnóstico foi através de cirurgia, não precisa mais ampliar. Então eu acho que eu respondi todas as perguntas de hoje. Eu fico muito grato com a atenção de vocês. Esses vídeos eles são feitos para realmente explicar de uma maneira mais tranquila, né, de uma maneira mais
didática o quais são as alterações que tem na mama. Se você gostou desse vídeo, compartilha com uma amiga, compartilha com um parente que às vezes pode estar passando, pode estar com medo de alguma coisa que apareceu no exame dela. Coloca aí nos comentários para a gente selecionar essas perguntas e os principais assuntos a gente vai comentando nos próximos vídeos. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.